Olá, sou Rafael Vieira de Almeida. Esse é o trabalho de automação industrial dos alunos Rafael Vieira de Almeida e Samuel Rodrigues Ferreira, da turma M04, o sistema de acendimento de luz por meio de um sensor de luminosidade. Bom, primeiro temos o sumário, os objetivos do trabalho, os tópicos do trabalho, e o primeiro tópico é os objetivos. O primeiro objetivo é definir um sistema, de acordo com os exemplos que estão no AVO, a gente escolheu o sistema de acendimento de luz com base na luminosidade do ambiente. A gente construiu um circuito para realizar as operações pedidas pelo sistema e, por fim, agora, elaborar a apresentação falando sobre o processo de montagem e o funcionamento do circuito. Bom, a introdução, a motivação desse sistema é acionar automaticamente uma lâmpada em uma região que tem que ficar sempre com uma luz constante. Um exemplo disso são os postes de iluminação pública, que quando fica de noite fica mais escuro e aí eles acendem automaticamente sem precisar de alguém controlando eles manualmente. E outro é o sensor crepuscular de carros mais modernos, que basicamente tem o mesmo funcionamento, só que funciona nos faróis do carro. Quando os arredores do carro estão escuros, os faróis acendem e quando estão claros, os faróis desligam para economizar energia. E a descrição do problema, a gente usa um sensor de intensidade luminosa, que é um LDR, que vai ligar o LED quando estiver escuro e desligar quando estiver claro. Ou seja, vai ficar sempre uma luz no local, seja pelo LED ou pela luz ambiente. Bom, quando fomos cadastrar as informações do trabalho no final de abril, de forma a fazer um rascunho inicial do projeto, cadastramos um projeto que utilizaria um módulo relé e uma placa Arduino. Achamos esse projeto feito pelo Lanciver. As referências para esse projeto vão estar no final do slide, cujo custo final seria de R$ 86,14. Entretanto, com o passar do mês e com as aulas administradas pelo professor Douglas, percebemos que poderíamos fazer um circuito bem mais simples e mais barato. Utilizamos como base, para o nosso projeto, o circuito desenvolvido em sala com o professor. Removemos do projeto a lâmpada LED, o módulo relé e a placa Arduino, substituindo a comparação de sinais de tensão que esse faria por um amplificador operacional. Também substituímos o resistor de 220 ohms por um de 230 e adicionamos um potenciômetro de 10K, assim como um tripode de 10K, para ajustar o offset do circuito integrado. Então, com o novo circuito, tivemos um orçamento total de R$ 34,20, tendo a ajuda do professor, que usa o impressor protoboard. Nesse slide, possuímos o orçamento do projeto mais detalhado, com o preço individual de cada componente. Para obter os componentes, nós fomos às lojas Eletrônica Gorza e Eletrônica Fire. Por fim, com todos os materiais obtidos, realizamos a montagem de circuito, como possível ver nesse slide. E obtivemos o circuito final. Como possível ver, o circuito funciona perfeitamente. Quando o fotoresistor para de receber luz do ambiente, tapado pelo dedo, ele acaba por diminuir a tensão na entrada inversora do CI. Assim, a tensão da entrada não inversora, definida pelo ajuste do potenciômetro, se torna maior, fazendo com que o CI sature positivamente para 12 volts. Com o CI saturado, o LED é polarizado, acendendo e iluminando o ambiente, que teoricamente estava sem luz, mas agora possui uma fonte de iluminação iluminando. E agora, com o circuito pronto, a gente pode montar o diagrama de blocos e o diagrama PID. Começando pelo de blocos, a gente tem o potenciômetro, que vai ser o nosso valor de referência. Isso porque a gente vai definir a entrada não inversora do circuito, que vai ser comparada com o LDR, que vai ser a entrada inversora. O LDR, como eu disse, vai ser a entrada inversora e ele vai funcionar como um sensor e transmissor do circuito. O sensor porque ele vai detectar a luminosidade do ambiente e o transmissor porque ele vai transformar essa grandeza de luminosidade em corrente para o circuito. Além disso, o amplificador operacional vai ser o controlador, porque ele vai comparar essa diferença entre os dois valores de entrada e aí controlar se o LED acende ou não. E o LED, por último, é o elemento final de controle, porque ele é o dispositivo que está sendo controlado pela definição do circuito, pela comparação do circuito. E agora, para o diagrama PID, eu separei aqui uma lista, uma tabela com a lista das símbolos que a gente vai usar, de acordo com o material passado pelo professor, e também outro material que está disponibilizado aí na lista de referências ao fim do slide. E bom, primeiro aqui, a letra C, a parte mais importante, a gente vai usar um controlador, tanto para o potenciômetro, tanto para o amplificador operacional, porque eles vão controlar o circuito, vão fazer a comparação toda do circuito. O D vai ser o diferencial, porque essa comparação nada mais é do que uma diferença entre dois valores. O E é o elemento primário, que é um sensor, no caso o LDR. O H é uma entrada manual, porque o potenciômetro a gente vai definir manualmente o valor que a gente deseja. O R é radioatividade, porque a luz é uma onda eletromagnética, então ela é, portanto, uma forma de radiação. O T é o transmissor, como eu já disse, o LDR ele funciona como um transmissor, porque transforma de luminosidade para corrente, tensão elétrica.
e o Z é o elemento final de controle, que vai ser o nosso LED. Bom, também defini aqui que o campo e o painel eles são diferentes, né? O campo vai ser o poste lá no alto, que está longe, que é onde está realmente atuando o circuito, enquanto o painel vai ser perto do chão, onde o operador vai poder mexer de longe, né? Longe do campo. E bom, por isso a gente tem aqui essa ilustraçãozinha para separar o campo do painel, e no campo a gente vai ter o LDR, que vai ser o RET, que é um elemento primário transmissor de luminosidade. Como já disse, ele vai sentir a luminosidade, também vai transformar isso em corrente elétrica. Vai ter o elemento final de controle de luminosidade, que vai ser o LED, que vai ser controlado pelo resto do circuito. Enquanto no painel a gente vai ter o comparador de entrada manual de luminosidade, que vai ser o potenciômetro, que a gente vai entrar manualmente o valor que a gente quer para a luminosidade. E também tem o amplificador operacional, que vai ser o comparador diferencial de luminosidade, porque, como eu disse, a comparação nada mais é do que a diferença entre dois valores. Fazendo a ligação desse circuito, a gente tem isso, e tirando o fundo que é essa para ilustração, a gente tem assim o nosso diagrama PID. E agora a gente chegou nas conclusões do projeto, e primeiro o que deu errado, a gente tentou fazer primeiro um poste para tentar deixar o projeto mais bonitinho, né? Ou seja, a gente teria que subir o LED e o LDR, só que aí deu errado porque não teve uma continuidade nos fios, o LED não acendeu. A gente testou a continuidade com o multímetro na função de testar a continuidade, e aí a gente viu que não estava tendo continuidade entre os jumpers ligados no protoboard e o LED. E uma possível solução para isso seria fazer uma soldagem entre os fios, as pontas dos jumpers, ao invés de apenas uma emenda, e por isso a gente desistiu da ideia do poste. Mas o que deu certo foi a reconstrução do circuito original, né, inteiramente no protoboard, porque já estava funcionando antes. A gente tentou deixar mais bonitinho, mais atraente com o poste, mas a gente ter que voltar para o padrão, para o original. E como melhorar, o circuito está funcionando, então tentar fazer uma outra vez o poste, só que dessa vez, desde o começo, tentar fazer a soldagem, para ter mais tempo de fazer.